Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais um vídeo gravado, uma mensagem que será liberada também na nossa congregação. Um tema bastante complexo, complicado e pouco entendido, e há sempre a necessidade de nós estarmos analisando com carinho, vendo o que a palavra de Deus nos diz. Aprendendo com os 20 sofrimentos de Jó. O texto da palavra do Senhor está no livro de Jó. Eu vou começar usando Jó 1, do 6 ao 12, em que ele diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos a casa uns dos outros, e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debande? Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem multiplicado, se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó vem do hebraico Iob, que vem de Iobá, quer dizer deserto, e que vem de Iabab, que significa gritar, chorar, de forma estridente, e mais provavelmente uma transcrição errônea do nome Yashib, ou Jassub, ele retornará. Jó significa perseguido, aflito, mas também pode significar ele retornará. O livro de Jó é o livro mais antigo do mundo e o primeiro livro escrito da Bíblia por obra do Espírito Santo. Há indícios de que tenha sido escrito por Moisés, base também citação de Lucas 24, 27 e 44. Jó viveu 140 anos depois de experimentar a sua calamidade, como está lá no versículo 16, que a gente vai ler no final, o que traria o período em que Moisés estava vivo. Jó foi escrito entre 1473 a 1520 a.C., em Midian, base em Êxodo 12, 15. Uz, a cidade de Jó, ficava localizada ao sul de Edom e ao norte da Arábia Saudita, adjacente a Midian, onde Moisés viveu 40 anos, conforme Êxodo 2,15. Atualmente são terras ocupadas em Israel e na Jordânia. O livro de Jó, ele explica a razão por que o justo, que é um homem bom, é afligido com tanto sofrimento, ou seja, para efetuar o processo de santificação. E aprendemos que a santificação, é o primeiro livro que nos ensina isso, é um processo muito doloroso para a carne. É interessante notar que esta questão, tão difícil de entender, tenha sido a primeira discutida e respondida pela Bíblia. Deus já sabia, né? Portanto, todos os cristãos precisam entender que o processo de santificação é um processo que envolve dor e sofrimento, pois nossa carne sempre tende ao pecado e à rebelião contra Deus. De que família era Jó? E Gênesis 43, 13 nos responde: e os filhos de Sacar, Tola, Puva, Jó e Simrom.
Jó foi o terceiro filho de Issacar, tendo como avô Jacó, bisavô Isaac e tataravô Abraão. Jó era judeu. Uz era uma cidade murada como Jericó e com portões, conforme lemos lá no capítulo 29, versículos 7 e 8, onde Jó desfrutava de uma posição de grande respeito. Ele era juiz, mas não juiz como vocês conhecem aqui no Brasil, tá? Senão Deus não diria isso que disse dele. Jó era um homem justo e rico, que tinha 7 filhos e 3 filhas. Estava na meia-idade e com a família já formada, mas era jovem o bastante para gerar ainda 10 filhos, como vai acontecer mais à frente. Jó era um homem bom, era um homem de família, era rico, bastante conhecido. Era um homem espiritual, ao contrário dos ricos em geral. Qual o caráter de Jó? O texto começa dizendo: havia um homem da terra de Uz, cujo nome era Jó, versículo 1, né? E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Essa declaração é um fato histórico, não é uma parábola. Da mesma forma que Moisés, Jesus explica sobre o rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, em Lucas 16, 19. Portanto, Jó nos mostra claramente que essa expressão havia um homem na terra ou havia um homem rico não quer dizer uma parábola, mas sim uma história verdadeira. E este era homem íntegro. A descrição ela foi também usada para o caráter de Noé em Gênesis 6:9, como de Abraão em Gênesis 17:1. A palavra tal, perfeito, significa perfeito em hebraico, não completo, sincero, gentil. Integridade em que não há partes ausentes para se completar o todo. É como um relógio onde não falta nenhuma peça. Né? Você olha a palavra se referindo a um relógio. Um relógio, todinho, todas as partes estão aí. Jó era um líder do seu povo, mas também santo diante de Deus, o que não é um trabalho fácil. Jó não era apenas gentil com sua família, mas gentil com seus vizinhos e benevolentes com os pobres. A palavra perfeito para descrever Jó significa que ele tinha profunda simplicidade, sinceridade, ausência de engano e não de não ter uma intenção maligna contra o que quer que seja. Não tenho qualquer dúvida. É o seguinte, não tendo qualquer deficiência na sua vida moral, no seu testemunho, nem para com Deus. Não significa perfeição sem pecado, ou sem qualquer tendência para o mal, pois Jó era humano, com os traços e falhas costumeiras que surgiam sob pressão, mas algo de alguém que está obediente, né? Algo que, por isso que a palavra perfeito deve ser entendido assim. A palavra reto é yashal, que significa reto, honesto, correto, justo, imparcial, acessível. Como juiz que era, é impressionante que Deus o qualifica como sendo uma pessoa honesta, justa, imparcial e que as pessoas tinham acesso. Quando nós vemos os juízes e os ministros, né, das Suprema Cortes brasileiras proferindo julgamentos a favor dos ricos, a favor dos que praticam as suas ideologias, nós entendemos o motivo porque Jó é tão especial. Porque ser um juiz e ser elogiado por Deus é algo que vai ser raro de acontecer de novo. Alguém que não seja comprado ou por dinheiro ou por ideologia. E diz e temente a Deus. A palavra Yahweh, temente, referente, ela tem um profundo, aquele que tem um profundo respeito. O verbo ire, ele vem de Hazilirot, que significa ver, e está no futuro de Lirot, significando verá. Por que no futuro? Passamos por um presente, mas estamos sempre projetando um futuro. Ele tem o sentido de olhar para o Senhor, tem o sentido de verás a Deus, a palavra olhando para o futuro. A nossa mente está sempre projetando no futuro. Você começa ouvindo uma pregação, como você está ouvindo agora, e já está projetando como será a parte final, qual vai ser todo o entendimento, a revelação, a mensagem final dela para você receber a bênção. Porque em todo o tempo em que estamos olhando para, com olhar fixo em Deus, determinados em buscar diretamente ao Senhor, já estamos com o nosso futuro garantido. Temer a Deus, então, significa buscar a Deus continuamente, a cada instante, do presente e do futuro, ao futuro. Temer a Deus é manter os olhos fixos no Senhor. Temer a Deus é manter a sua vida plena na obediência do Senhor. A bênção corre atrás daquele que teme ao Senhor, ou seja, daquele que mantém os olhos fixos no Senhor. Então, temor, aqui no sentido, o temor a Deus não é medo, é no sentido de alguém que está olhando fixamente para o Senhor. O temor a Deus ele vai se concretizar numa vida de santidade, honestidade e de obediência manifesta na prática. Então, como é que você sabe que se uma pessoa é temente a Deus?
A santidade é revelada na sua vida, a honestidade, acima de tudo, e a obediência. Não é? Então, quando a gente vê essa turma de gente tudo desonesto, rebelde, mundano, você sabe que não são tementes a Deus. No linguajar moderno, é dizer que você está conectado, você está plugado, você está ligado com o Senhor, né? É a sua senha Wi-Fi. O temor do Senhor vai de você viver com o Senhor dia após dia. O temor do Senhor é você olhar para o Senhor como você olha para o seu celular a todo momento, né? Então imagina, coloca no lugar do celular o Senhor. Você em vez de estar olhando o celular, você está olhando para o Senhor. É por aí. Dorme com ele, acorda com ele, né? Põe do lado da cabeceira da cama. Depois diz, e desviava-se do mal. A palavra sur, que aparece também em Oséias 9:12, significa desviar, declinar-se, manter distância, manter longe, rebelar-se contra, remover, recuar, afastar-se do caminho, rejeitar, abolir, o que reproduz as características daquele que é sábio, que é dito lá em Provérbios 3:7, 14:16 e 16:16. Essa descrição representa uma lacuna entre o que você já estudou, Jó, e o que os três amigos assumem a respeito de Jó. Você conhece e vê os três amigos, o que eles vão falar de Jó. Os amigos de Jó estavam completamente errados e Deus não gostou de nada dessas posições e precisou da intercessão de Jó para que não fossem castigados. Aliás, quem tem amigos como os amigos de Jó nem precisa de inimigos, já disse alguém. No momento mais difícil e cruel de sua vida, eles só souberam fazer acusações sobre a vida de Jó, não ajudaram em nada. As provações e os sofrimentos de Jó. Nós vamos ver as provações que ele passou e depois, mais no final, nós vamos falar sobre os 20 sofrimentos. As provações e os 20 sofrimentos de Jó. Ele fala mais à frente, que nós vamos ler esse texto, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó era um homem mais rico de sua geração. Jó era o homem mais piedoso e espiritual da sua geração. Foi Deus quem disse isso. O único homem a ter o caráter elogiado. Interessante que ele era mais rico e o melhor caráter. Por que é que hoje, na nossa geração, especialmente, essas últimas gerações, as pessoas quanto mais ricas vão ficando, mais abençoado, pior espiritualmente decai, há em pecado, não é? Inclusive tem um vídeo que eu falo sobre isso, porque que as pessoas que prosperam geralmente acabam com o casamento, né? E Deus então fala com Jó no versículo 8. E disse, Jó não, com Satanás. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Satanás é invejoso e maldoso e desafia Deus. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó debalde? Quer dizer, porventura teme Jó a Deus em vão, sem motivo algum? Porventura tu não cercaste de sério, e colocaste ele proteção sobre ele, e ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado tem aumentado na terra? Se tem aumentado na terra. Então, o Satanás aqui está falando que Deus protegeu de tal forma, ninguém pode tocar nele, por isso que ele é assim, né? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Então ele falou, tira as coisas que ele tem, faz ele perder tudo. Você vai ver se ele não vai blasfemar. Satanás é autorizado a acabar com quase tudo na vida de Jó. E disse o Senhor, versículo 12, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E ele gosta de fazer isso, né? Apesar da permissão, uma ordem Deus lhe deu a Satanás. Somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás atingiu Jó nas 5 áreas vitais da sua vida. Então ele começou lá, financeira. Nós vemos lá que Jó 1, você vai ver isso escrito em Jó 1, 15, 17. Jó foi à falência, teve um colapso financeiro. Apesar de ser o homem mais rico de sua geração, agora ele está quebrado, está falido, não tem nada. Jó perdeu seus empregados. No versículo 15 nós lemos: e deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os seus servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. E que nova, hein? Jó perdeu a toda a sua fonte de renda. Versículos 16 e 17 do capítulo 1 diz: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando:
os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os seus servos feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Calculando o prejuízo, mais ou menos para a gente ter uma ideia, 7.000 ovelhas foi calculada a $113. Eu multipliquei pelo dólar no dia que estava preparando essa palavra, 5,0126 vai dar 791 mil dólares, o que vai dar R$3.994.236,76. 3.000 camelos a $1.525,40, o que vão dar $4.576.200. Vai dar aí 22 milhões, mais de 22 milhões e 832 mil reais. 1.000 juntas de bois a $1.640, o que vai dar aí $1.634.000, o que vai dar em reais mais de 8.152.000 reais. 500 juntas de boi, 500 jumentas, melhor dizendo, a $452, vão dar 226 mil reais, 26 mil dólares, o que vai dar mais aí de 1.127 milhões de reais. O que, no geral, vai dar mais de 36 milhões e 107 mil. Para aquela época é uma fortuna incalculável. Nós estamos falando de 1400 e pouco antes de Cristo. Um dinheiro fantástico. Hoje tem quanta gente não tem esse dinheiro, né? Os sabeus de Sabá, né, parte da Arábia, eles eram pessoas assaltantes terríveis. Eles invadiam as propriedades produtivas dos outros, mas não ficavam nelas. Eu sei que você está querendo comparar aí com um movimento de hoje, mas é um pouco diferente porque em muitas situações eles matavam, né? O diabo tem prazer de deixar as pessoas na miséria. O que quer dizer que essas pessoas que invadem os lugares, elas não estão fazendo obra de Deus, é o diabo que está fazendo isso, né? E eles querem o quê? Destruir a vida financeira daqueles que estão recebendo essas inversões. Ele se aproveita das brechas, gente avarenta, gente que gasta mais do que ganha, gastos exagerados com cartões de crédito, gente que não controla suas despesas e gasta por impulso, para se manter na moda ou com o melhor, mesmo não podendo. Tragédias financeiras com perda total, como essa de Jó. Mas o Jó soube lidar um pouco com essa perda, né? A segunda tragédia, o segundo baque de Jó foi a tragédia da perda dos filhos, descrito no versículo 18, no capítulo 2, 18 e 19, que diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa desse irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da terra, da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Eu tive que enterrar minhas 2 filhas, Sara e Rebeca, recém-nascidas em anos diferentes, e foi uma dor que feriu meu coração. Mas o Jó teve que enterrar os seus 10 filhos num único dia. Você já imaginou para um pai, para uma mãe, ter que ir ao cemitério para sepultar todos os seus 10 filhos no mesmo dia? Vocês já imaginaram isso? Os filhos foram mortos numa festa. Bebida rolando solto, como ele fala aí do vinho. Muita conversa fiada, jogada fora. Muita risada. Deu no que deu. Observe que eles não estavam orando num culto. Quantas tragédias não acontecem em festas com bebedeiras, palavras imundas, intenções maliciosas, músicas mundanas? Algo parecido com o que aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. Observe um detalhe: não há um único caso na Bíblia de alguém que tenha sido atacado e vencido estando em oração e jejum, porque Jesus fala em Mateus 17, 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ele pega as festas. As festas são um ambiente propício para o diabo e seus demônios agirem, porque em geral o ambiente está sob a influência e direção deles. Música do mundo, bebidas, bebida alcoólica, eu quero dizer, palavras indevidas, olhares, e assim vai. Jó reagiu bem a isso. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, 20 e 22. Embora Jó aqui ele cometeu o primeiro dos seus 2 grandes erros. Ele disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Quem tirou não foi o Senhor, foi Satanás. Foi um erro, mas não um pecado, conforme o texto sagrado deixa bem, nem atribuiu-lhe falta alguma. Então, foi um erro de entendimento, mas não foi pecado.
Segundo, a terceira situação, nós vamos ver das suas perdas. Jó vai perder a saúde, descrita no capítulo 2. No versículo 7 a 10 diz assim: Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse: Como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Não bastasse tudo o que já tinha acontecido na vida de Jó, agora ele perde a saúde. Se nem trabalhar para tentar refazer a sua vida, vai poder mais. Jó vira uma úlcera mal cheirosa que causava náuseas nas pessoas. E Jó foi para o monte de lixo no seu isolamento social, assim como aconteceu na Covid-19. Aquele isolamento social, preso. Então Jó também estava assim, guardadas as devidas proporções. Jó cometeu o segundo dos seus dois grandes erros. Ele diz: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? De Deus. Deus não nos manda o mal, né? Foi um erro de entendimento e não um pecado, conforme o texto sagrado ensina claramente. Foi um grande erro, mas não foi pecado. A palavra traduzida como úlceras malignas, na Almeida Corrigida Fiel, ou tumores malignos, na Revista e Atualizada, é a tradução da palavra hebraica sheken, que significa furúnculo, lugar inflamado, ferida, conforme traduz até a Bíblia judaica completa, lepra, úlceras. Vários textos traduzem essa mesma palavra como úlceras. Por exemplo, Êxodo 9, do 9 ao 10, Levítico 13, 18, Deuteronômio 28, 27 e 35. Traduz como sarna em Êxodo 9, 11, como pústula, né, um tumor na pele, Levítico 13, 19 e 20. E traduz como chaga, segundo Reis 27 e Isaías 38, que é aquela doença que iria matar o rei Ezequias e depois ele ganha de brinde aí mais 15 anos de vida. A palavra se refere a um tumor na pele acompanhado de uma inflamação grave, uma ferida profundamente infeccionada. Muitos estudiosos acreditam que essa enfermidade aqui seja a elefantíase, também conhecida como filariose linfática. Filariose linfática, uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. Ela é transmitida pelo parasita nematóide quer dizer pontudo e alongado, ou delgado, alongado, como queiram, a Escherichia bancroft, e é transmitido de pessoa a pessoa por meio de picada do mosquito palha, o chamado Culex quinquefasciatus, um pernilongo. A doença ainda é negligenciada pela Organização Mundial da Saúde, essa que fez o alarido todo sobre a Covid, despreza essa doença que já vem há muitos anos. Por quê? Porque afeta populações pobres e possui baixo investimento em estudos e tratamentos. Ela não dá retorno financeiro para os países ricos como deu a Covid-19, só para a gente ter um parâmetro. O tratamento normalmente recomendado é o uso de antiparasitários, como o dietilcarbamizina, né? Dietilcarbamazina e a ivermectina, ou também o albendazol, com o objetivo de matar o parasita. Aqui no Brasil, se falar que a ivermectina é boa para isso, é bem capaz de ter problemas aqui, né? E dizer que não existem estudos e evidências sobre isso. Também se utiliza anti-inflamatórios, antihistamínicos e para as pernas, meias elásticas de compressão, dependendo da situação. Em alguns casos é necessário cirurgia para remover os restos dos vermes adultos e as calcificações no sistema linfático, etc. E vocês veem que são situações que precisam de coisas modernas. Na época de Jó não tinha nada disso. Quando descoberta no início, ela tem cura. Satanás não teve misericórdia e desgraçou a saúde de Jó, como deu para ver que essas coisas não tinham na época, né? A elefantíase ou a filária, ela deixa o paciente com a perna parecida com a de elefante, e ela é citada em Deuteronômio 28, 35 e Levítico 13, 18. E Jó não conseguia dormir. Jó 16, 16, 4, 13, 14. Não havia amitriptilina, não havia clonazepam, não havia trazodona ou bromazepam, não havia Valium. Então, Jó sofria assim mesmo, sem remédio. A pele de Jó ficou com pus, não havia antibióticos. Vermes andavam pelos corpos de Jó, tá no capítulo 7,5. Também a da pele ficou aí, 7,5. Não havia ivermectina para matar os vermes.
Jó tinha ânsia de vômito ao pensar em comida, tá? No capítulo 3, versículo 24. Não tinha naquela época Dramin, bromoprida, mexilina, não havia o difenidramina, não havia o dimenidrinato, né? Dimenidrinato. A dor era tanta que Jó tinha que morder a pele para abrir as bolhas. Capítulo 13, versículo 14. Não havia ainda morfina, codeína, meperidina, fentanil, oxicodona, tramadol, Tilenol, ou dipirona, ou Dorflex, que seja para aliviar a sua dor. A carne do corpo de Jó ia apodrecendo. Capítulo 13, versículo 21. Não havia antibióticos, cirurgias e nem o debridamento. Nada aliviava a sua coceira, né? Coceira de Jó, capítulo 2, versículo 8. Não havia antialérgicos. Jó tinha olhos escuros e fundos por não dormir, capítulo 16, versículo 16. Seu corpo estava ressecado e enrugado, capítulo 16, versículo 16. Tinha um mau hálito intolerável, capítulo 19, versículo 17. Não havia o champorum e nem pastilhas de pandicilina. Jó respirava com dificuldade, capítulo 9, versículo 18. Não tinha aparelho de inalação ou para entubar e nem um kit de ventilação mecânica. Sua alma sofria amargura, capítulo 9, 18. Jó ficou tão magro rapidamente que a pele colava em seus ossos, capítulo 19, versículo 20. A sua pele escureceu, capítulo 30, versículo 30. Tinha uma febre que queimava, capítulo 30, versículo 30. Não tinha nenhuma dipirona ali para ajudar. A dor não passava, capítulo 30, versículo 17. Não tinha dipirona, nem Dorflex. Jó foi abandonado pelos amigos e os inimigos zombavam dele, capítulo 16, versículos 9 e 10. Jó se autodescreve como um boneco de pano agarrado pelo pescoço e mordido até ficar em pedaços, capítulo 16, versículo 12. Jó provou o amargo sabor da depressão, capítulo 30, versículo 16. Não tinha um psiquiatra para atendê-lo, nem o venlafaxina, não tinha o citalopram, a bupropiona, não tinha o mirtazapina, nada disso. Só a gengiva ficou sem elefantias, capítulo 19 e 20. Jó perdeu a paz de espírito e vivia perturbado, capítulo 3, versículo 26. Ao abrir e fechar as feridas, encheu o corpo de Jó de rugas, capítulo 16, versículo 8. Tudo isso já deu aí 22 situações. Não havia hospitais nem plano de saúde. O nosso bem maior em vida é a saúde, e Jó perdeu também. E fica bem claro que as doenças e enfermidades são obras do diabo e dos seus demônios. E quarto, o casamento de Jó. Capítulo 2, versículos 9 e 10, lemos assim. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Depois de atacar as finanças, os filhos, a saúde, o próximo alvo do diabo é destruir as famílias, acabando com o casamento. Poucos casais têm um coração e mente abertos para a voz do Espírito Santo e procurar um aconselhamento pastoral, quando é o caso. Aqui Jó não tinha como fazer isso, né? De acordo com o apêndice da Septuaginta, a famosa tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, feito pelos 72 rabinos judeus, a esposa de Jó era uma mulher árabe. E, portanto, Jó era um judeu casado com uma mulher árabe. A mulher de Jó, vendo o terrível sofrimento do marido, aconselha-o a buscar sua morte, blasfemando contra Deus. Uma fé baseada na teologia da prosperidade, na busca do prazer, do luxo, do conforto, ela não suporta uma aprovação mais severa. Né? Os cristãos que vivem essa vida de ter, não tem condição. O Testamento de Jó, um livro apócrifo do século, escrito mais ou menos entre o século I a.C. até o século I depois de Cristo, nesse período, revela que o nome dela era Uzit, uma transliteração grega da palavra Citidos ou Zitidos, em homenagem à terra de Uz. Na tradição rabínica judaica, o seu nome é Citis, e em textos da literatura pós-bíblica, então Citis é o que eles dizem os judeus, o nome da mulher de Jó. No testamento de Jó, após sua morte, Jó se casa com Diná, filha de Jacó, mas isso são livros apócrifos e não se dá para ter certeza de nada disso. Aí ela fala, amaldiçoa a Deus e morre. A palavra barak, ou barahá, abençoar, didaticamente se utiliza aqui amaldiçoar. Porque pelo temor a Deus, eles não iam escrever isso, e não escreveram. O verbo xingar em hebraico é mekhalel.
que vem de Kalel, que significa amaldiçoar, ser desprezível. Em hebraico não existe xingamento. Não tem como xingar outra pessoa em hebraico, porque o hebraico é uma língua santa e não tem como xingar numa língua santa. Então, por isso que ela fala amaldiçoa. Se fosse hoje, o pessoal xingava, porque na nossa língua, infelizmente, tem como xingar. Os amigos de Jó, bons amigos, né? Capítulo 2, versículos 11 e 13. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Ele faz Bildade, Zofar, Eliú, fala dos 4 amigos. Seus amigos o chamam de louco, de adúltero, corrupto, que ficou rico como grande parte dos políticos brasileiros, por exemplo, com corrupção, né? Esmagaram Jó com um rolo compressor de acusações. A teologia dele faz, só os pecadores sofrem. Você vai ver isso nos capítulos 4, 5, 15 e 22. O Temanita era ligado a Esaú e Edom, está lá em Gênesis 36, versículos 4 e 11, 1 Crônicas 35, 36 e 53. Os temanitas eram famosos por sua sabedoria, conforme lemos em Jeremias 49, 7. E não parece que o Elifaz ele vai seguir muito essa tendência. O Elifaz ele argumenta que o sofrimento de Jó é do ponto de vista da experiência humana, como fazem as pessoas que não acreditam em Deus. Então ele se desviou muito, né? A teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto. Você vai ler o pronunciamento dele nos capítulos 11 e 20 de Jó. Ele era o Suíta, talvez descendente de Suá, o filho caçula de Abraão, que Abraão gerou com Quetura, está lá em Gênesis 25, do 2 ao 6, morando a leste da Palestina. Bildade argumentou o sofrimento de Jó como ponto de vista da tradição humana, como os ímpios que enxergam a Deus, como eles enxergam a Deus, né? Então aquela distância muito grande. O Zofar usa os capítulos 11 e 20, ele argumentou sobre o sofrimento humano do ponto de vista do sofrimento de Jó, do ponto de vista do mérito humano. Então essa é a questão, né? Sobre o ponto de vista do mérito humano. O que isso acontece? Acontece que esse ponto de vista vai contra a graça. A graça o que é? É o favor imerecido. E nós não merecemos. Então aí complica as coisas. A teologia do Eliú era que o sofrimento é uma correção divina. Então ele só pensava nisso. Foi o que menos causou problema. Aí nós vemos nessa prova, a sexta prova, a fé de Jó. Jó 19, 25, e esse é o texto que a gente precisa estar atento. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. A palavra Redentor traduz a palavra Goel, significa redentor de parentes, libertador, protetor, defensor. É redimir, tendo Deus como sujeito. Ela aparece como redentor no Salmo 19, 14, por exemplo, Salmo 78, 35, Provérbios 23, 11, Isaías 41, 14, 43, 14, 44, versículo 66, 44, 66, 24, 47, 4, 48, 17, 49, 9, 49, versículos 7 e 26. Isaías 54, dos 5 e 8, Isaías 59 e 20, Isaías 60, 16 e Isaías 63, 16. E também em Jeremias 50, 34. Em todos esses textos sagrados que eu citei, o Redentor é o próprio Deus, ou o Messias de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. De acordo com a profecia de Jó, o Messias se levantará sobre a terra nos últimos dias. E comprova com isso a profecia de Isaías 2, versículos 2 ao 4, 59 e 20, Zacarias 13, 6, 14, 4, 4 e 8 e Apocalipse 19, do 11 ao 21 e 20, de 1 ao 10. A fé de Jó foi testada ao extremo. A fé de Jó foi ao fundo do poço. Mas Jó não morreu. A sua fé não morreu. Jó foi submetido a 20 sofrimentos. Que sofrimentos são esses? Primeiro, aproveitando de tudo que eu já falei para vocês, o espírito dele se consumia.
capítulo 17, 1. Mas o capítulo 17 ele resume bem os 20 sofrimentos descritos no livro todo. Ansiedade quer dizer, o seu espírito se consumir quer dizer ansiedade incontrolável. Segundo, para Jó os dias se acabam, 17:1 ainda, uma depressão profunda. Terceiro, o túmulo perante Jó era como a morte se estivesse só esperando a ordem para levá-lo. A palavra túmulo aí traduz a palavra keber, e não é a palavra sheol. Sheol que é traduzido como inferno, tá? O túmulo aí é keber. Então quando fala de túmulo, sepultura em hebraico é keber. Quando ele aparece, algumas traduções traduzem sepultura, túmulo, mas na verdade a região dos mortos é sheol, que significa inferno. Jó estava cercado de zombadores. O quarto, capítulo 17, versículos 2. Riam da desgraça dele, na verdade. Quinto, meus olhos contemplam suas provocações. Os olhos de Jó contemplavam as provocações dos seus inimigos, dos seus amigos, de todo mundo. Versículo 5 do capítulo 17. Sexto, Jó não tinha quem intercedesse por ele. No versículo 3. Então não havia intercessor para Jó. As pessoas achou quem falava mal, quem criticasse, quem acusasse, mas quem intercedesse não. Sétimo, Jó se sentia vítima como uma presa que os amigos entregam para o seu inimigo. Que situação no versículo 5, ele se sentiu uma vítima, seus amigos estavam fazendo um papel tão ruim que ele parecia que os seus amigos o tinham dado para o seu inimigo. O que é uma experiência muito triste nesse momento. Oitavo, Jó era motivo de gozação dos povos. Ele sofria nos nossos dias, diríamos, ele sofria bullying. Versículo 17, 6. Bullying, gozação mesmo, humilhação. 9. Cuspir era um ato de maior humilhação que alguém poderia sofrer recebendo o desprezo e descaso de um ímpio. Jó se sentia assim. Está lá nos versículos 7 e 8 do capítulo 17. 10. O pior. Os amigos de Jó, que bons amigos, eram os que estavam contribuindo para que ele obtivesse essa reputação e fosse humilhada, ainda dos versículos 7 e 8. Belos amigos. Então, portanto, por isso que se diz aí, com uma certa propriedade, que quem tem amigos como os de Jó não precisa de inimigo, dispensa qualquer um. 11. Jó sentia como que Deus encobrisse o entendimento da situação dele para os seus amigos, no versículo 4. Quer dizer, então dificultava a situação, porque dava privilégio para uns, mas acabava sendo prejuízo para ele, porque as pessoas não entendiam a situação dele e por isso que falavam mal. 12. Jó, tão magro que estava, né? Que ele era chamado de sombra de homem, no versículo 7. Quer dizer, aquela brincadeira que fala que a pessoa está tão magra, quando você tá de frente, a gente pensa que está de lado, quando está de lado pensa que já foi embora. Esse caso era mais ou menos o de Jó. 13. De sofrer, seus olhos estavam como de um cego. Versículo 7. Quer dizer, imagina a situação. Né? A gente é míope, sabe da dificuldade de enxergar. Esse está numa situação pior. 14. O sofrimento é tanto que os retos e as crianças vão acreditar que Jó era culpado de pecados graves. No versículo 8, o Jó está pensando isso. Quer dizer, ele sofria tanto que não tinha mesmo as pessoas retas, os justos e as crianças, iriam achar, não, esse cara está com um pecado grave mesmo. 15. Os sonhos de Jó foram destruídos. Versículo 11. 16. O dia parecia curto com o sofrer da noite. Versículo 12 do capítulo 17. Quer dizer, a coisa estava tão ruim para ele. Imagina o sofrimento que à noite que as doenças se alastram mais, né? 17. Jó se via de mudança para a sepultura como casa. Versículo 13 do capítulo 17. Então Jó estava vendo que a situação já estava praticamente definida e que dali ele iria morrer mesmo. 18. Jó disse que se escutasse o que as pessoas estavam falando mal dele, essas palavras iriam matá-lo, no versículo 13. Que situação! Quer dizer, as palavras que chegavam até ele eram palavras destruidoras. 19. Jó já estava se preparando para morrer, no versículo 14. Ele não via mais esperança. 20. Seus amigos diziam que Jó não tinha mais esperança em Deus. Jó 17:15. Pecado grave negar palavra de esperança para um aflito. Pecado grave. Né? E eles depois o Senhor vai se mostrar lá zangado com eles. Né? Jó se queixou a Deus. São 34 queixas diante de Deus. O Jó faz 18 perguntas por quê ao Senhor. Então Deus faz 70 perguntas retóricas. Pergunta retórica é aquela pergunta que você faz para a pessoa que você sabe que a pessoa não vai poder te responder. Então fala retórica. Você fala uma pergunta
e você quer responder, e você sabe que a pessoa não tem condição de te responder. Então Deus pergunta para ele, tipo assim: onde estava você quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus sabia que Jó não ia poder responder isso. Onde estava você quando todos os anjos cantavam? Quem foi que estabeleceu os limites para o mar? Quem foi que cobriu os oceanos de nuvens como a mãe cobre o filho? Onde está o caminho e onde mora a luz? Perguntas difíceis, né? A chuva porventura tem pai? Você pode aproximar as estrelas umas das outras? As crises elas devem produzir frutos, porque Deus é soberano em nossas vidas. Então é isso que a gente tem que estar entendendo, que mesmo no sofrimento que a gente esteja passando, ela tem que produzir frutos bons em nossas vidas. Deus não tem uma opinião sobre você e sobre o seu caráter. Deus tem um diagnóstico para o seu coração, sua mente e seu caráter. O sofrimento ele vem para quebrantar, humilhar e ensinar que a santificação nos leva a entender a Deus. Quer dizer, você deve compreender que todo processo doloroso em que passamos é assim. E vai fazer com que a gente entenda, leva para a santificação, nos leva a entender a grandeza de Deus. Deus é soberano. Jó 42:2 ele fala: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Deus tem o controle de tudo. O finalzinho do versículo fala que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. A Almeida Revista e Atualizada traduz assim essa parte: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó aprofundou o conhecimento de Deus no sofrimento das perdas e aprimorou sua santificação. O sofrimento ele vem para fazer uma academia de exercícios com a nossa fé e deixar o nosso caráter, vamos dizer assim, bombardão de santidade e com uma compreensão maior sobre a grandeza de Deus. Eu acho que é isso que é importante a gente estar acertando. O sofrimento vem para nos colocar mais perto de Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. A maioria só conhece Deus na abundância e aí sofre mais nas crises, no tempo de sofrimento. A história da vida de Jó vai mudar quando ele ora pelos amigos que tanto massacraram o seu sofrimento. E assim demonstrou que seu coração já não tem mágoa. Jó seguiu a paz e a santificação, por isso viu o Senhor. Capítulo 42, versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuíra. Então aqui Deus está fazendo justiça aí, né? Então a gente fazendo aqui uma conclusão, Deus muda a sorte de Jó. Deus restaura a saúde de Jó, que vive mais 140 anos com disposição e saúde e conhecer até os seus bisnetos. Então, Jó capítulo 42, versículo 16 diz: e depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. Deus restaura a vida financeira de Jó e dá tudo em dobro. Versículo 12 do capítulo 42 diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, que tinha 7, 6.000 camelos, tinha 3, e 1.000 juntas de bois, tinha 500, e 1.000 jumentas, tinha 500. Terceiro, Deus restaura o casamento de Jó e ele tem mais novos 10 filhos. Versículos 13 e 15 diz: também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. O Jó teve 3 filhas, as moças mais lindas do seu tempo. Quem faz bem feito, recebe bem feito. E recebeu aí. E Deus restaura os seus amigos e familiares. Então Deus vai restaurando tudo. Versículos 9 e 11 nós vemos assim, versículo 11, especialmente o versículo 11 aqui. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e se consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. A vida de Jó foi abençoada na terra, mas o seu caráter ficou ainda maior após tudo o que experimentou em santificação. Então quando ele fala aqui, o Senhor envia, né? Que na verdade o Senhor permite o diabo. Quem faz a ação básica é o diabo, não é Deus que estava fazendo. Então Deus permite que o diabo toque naquelas vidas, né? Então, aqui no caso da vida de Jó. Então,
quando o Senhor diz assim, o enviado, quando o Senhor diz, vai, tudo quanto ele tem está nas suas mãos, só não toque nele. Então ele é enviado, ele tem autorização, né? Jó se tornou modelo para Israel pecador como um homem santo. Em Ezequiel 14:20 nós lemos, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho nem a sua filha, pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, a sua justiça, né? Então, porque eles eram assim justos. Tiago, também em 5:11, a gente vê lá que o Jó se torna modelo para a igreja que tanto sofria. Ele escreve para a igreja, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Jó é o homem a quem Deus elogiou o caráter. Nós vemos lá no capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Agora retira o nome do Jó do texto e coloque o seu nome. Coloca lá. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo, ou a minha serva, agora é o teu nome. Observaste o meu servo Alberto, minha serva Maria, minha serva Sara, porque não há ninguém semelhante a ela, a ele, homem íntegro e reto, mulher íntegra e reta, temente a Deus e que se desvia do mal. O que o Senhor está dizendo para você? Você que está passando pelo sofrimento agora. É o momento da gente parar para ter uma reflexão e espero que cada um possa refletir nisso que está acontecendo. E a sua fidelidade para com Deus. Se você gostou, deixa o seu like. Se você ainda não fez, acione o sininho de notificações. Se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Pai Celestial, eu oro agora por todas as pessoas que estão sofrendo, passando por momentos difíceis, seja no casamento, com filhos, na área financeira, desempregados, no emprego. Eu oro assim, a Deus, meu Pai, que o Senhor esteja em nome do Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo, abençoando, confortando. Ó Senhor, se não é o momento ainda da libertação dessa vida, se for, o Senhor faça, se não for, que o Senhor lhe dê força como Jó, que o Senhor completou todo o processo e só depois ele foi salvo. Só depois ele foi retirado daquela situação. Por isso que ele disse, assim, eu peço a Ti que essas pessoas também possam dizer, a todos nós, eu sei que o meu Redentor vive. Esse Redentor é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.